Olá pessoal, mais uma noite, dessa vez não desde o consultório, mas com a mesma intenção, trazer alguns esclarecimentos. Eu acho que esse tema é bem interessante para muitas pessoas, né? Tendo em conta aquilo que falamos no primeiro ao vivo que eu fiz na semana retrasada, a gente esteve vendo principalmente que mudando esse paradigma das gorduras, que as gorduras não são os grandes vilões da dieta, e sim os carboidratos, aí toma uma relevância muito importante o tema de diminuir ou, se for possível, evitar o consumo de farinhas. E eu vejo que o pão é um grande vilão na vida de muitas pessoas. Então, por isso eu decidi falar desse tema aqui. Realmente tenho que concordar que sim, é muito gostoso. E eu sim como pão. Às vezes, muito esporadicamente, e eu adoro sempre que como. Então, obviamente, não dá para negar que é extremamente gostoso e é por isso que é extremamente viciante. Importante que não seja uma rotina na nossa alimentação, né? E o que é rotina e o que não é rotina? Se eu como pão todo final de semana, isso já é rotina. Acredito que vale a pena reduzir ainda mais o consumo, tá? Mas enfim, cada um vai fazendo o que vai achando sentido de fazer e o que vai achando que consegue fazer. Então, tem pessoas que se desafiam a fazer uma restrição grande de carboidratos e consegue, tem pessoas que não conseguem, que preferem ir aos pouquinhos. Então, cada um tem que se conhecer e ver o que está disposto a fazer, né? Diferente é quando a pessoa já está doente. Então aí é necessário reduzir, mesmo que não haja tanta vontade. Mas enfim, tentemos não chegar a esse extremo de ter que fazer coisas mesmo sem ter vontade por uma questão de necessidade, né? Então, obviamente que sendo uma coisa tão gostosa assim, o pão e todas as coisas que são feitas com farinha em geral ficam bastante gostosas, né? Então, quando a gente vai substituir, o primeiro que tem que ter em mente é que não vamos substituir por uma coisa que seja exatamente igual ao pão. A textura, o sabor, obviamente não vai ser igual, né? Então, isso tem que ficar claro. Depois, temos coisas diferentes jeitos de substituir. Uma coisa é como substituir a farinha, né? E outra coisa é que alimentos podem ir no lugar do pão. Então, um alimento interessante que a gente pode incluir no lugar do pão são preparações com ovo, o ovo em si. Então, de manhã, por exemplo, o que a gente bota em cima de um pão, um presunto e um queijo para fazer um sanduíche, a gente pode fazer um omelete e botar o presunto e o queijo por cima e enrolar e comer tipo omelete. Então, isso já é uma opção bem boa. Porque a gente está tirando a farinha que tem o pão e botando no lugar o ovo, que é um alimento muito nobre, que tem principalmente proteínas e gorduras boas. Comer muito ovo faz mal? Não. Qualquer coisa pode revisar, ou se você não viu, te convido para assistir a primeira aula, nesses primeiros vídeos que eu fiz, que falei sobre o mito das gorduras, certo? Então aí fica um pouquinho melhor explicado e demais aprofunda nesse tema. O ovo também pode ser mexido, pode ser fervido. Então, o que eu faço no dia a dia, eu como muito ovo mexido, porque é rapidinho, você faz bem facilmente, e é mais ou menos o que demoraria para cortar um pão e botar coisas em cima. Boto na frigideira, vou mexendo até ficar na consistência que eu gosto. Quantidade de ovo que você pode comer por dia, a grande maioria das pessoas pode comer muito ovo. Dá para comer bastante, obviamente, tirando as pessoas que têm certas patologias que precisam restringir proteínas, ou que estão durante um tratamento de um colesterol muito alto, que no início, às vezes, vale a pena reduzir o colesterol que a gente consome, mas tendo em conta que o colesterol não vem tanto do colesterol que a gente consome, e sim mais do excesso de carboidratos. Então, as pessoas que têm colesterol alto, em muitos casos se beneficiam trocando o pão pelo ovo, certo? Fora o ovo, temos as preparações que ficam semelhantes
semelhantes ao pão e que não usam farinhas, ou na verdade que usam farinhas alternativas. E quais são essas farinhas alternativas? Muitas até não são farinhas exatamente, por exemplo, o coco ralado seco, que não tem açúcar, é um dos ingredientes que a gente pode usar em certos bolinhos, certas tortinhas, ou até em certos pães, que venham, preparações na verdade, que venham substituir o pão. Se alguém tem interesse, eu tenho várias receitinhas que eu posso mandar, é só anotar o e-mail nos comentários, ou até, se você prefere fazer uma coisa mais privada, mandar um inbox, né, com um e-mail, e eu mando as receitinhas, essas mais alternativas sem farinhas, tá? Então, o coco é a primeira opção. Claro que a gente não vai substituir, assim, simplesmente uma coisa pela outra, porque não vai dar certo, vai desandar a preparação. Mas dentro das preparações que ficam parecidas com pão, o coco soma um ingrediente seco para poder botar um pouquinho menos de alguma outra farinha no lugar. Então, um exemplo. A aveia não é a melhor opção, mas antes do que a farinha integral, a farinha refinada de trigo comum, eu prefiro a aveia. Continua sendo um grão, continua tendo muito carboidrato, bastante pelo menos, mas tem também um pouquinho de proteínas, um pouquinho de nutrientes, que é muito legal. Então, quando eu faço alguma preparação, algum bolinho, principalmente agora que meu filho gosta tanto desses bolinhos, eu boto um pouquinho de aveia e o resto boto algumas outras coisas, por exemplo, o coco. Então, essa mistura de aveia com coco fica bastante boa. Não é para usar muito aveia, realmente, muito menos se a pessoa está em fase de emagrecimento ou tem que reverter patologias como, por exemplo, o triglicerídeos muito altos ou algumas outras patologias que estão relacionadas ao aumento de peso, tá? Outra opção para substituir a farinha é a farinha de linhaça, tá? A gente pode fazer em casa, compramos a sementinha de linhaça inteirinha e botamos no liquidificador em seco. Botamos para moer e fica um pozinho que pode ser usado em preparações que substituam o pão. Além disso, a farinha de berinjela. A berinjela é um vegetal que obviamente não tem muito carboidrato, porque principalmente fibras e alguns nutrientes, então é uma muito boa opção. Então, enfim, tem vários tipos de farinhas. O que tem que ter bastante cuidado é a farinha de arroz. Com toda essa onda de substituir o glúten e demais, a farinha de arroz veio como entrar no lugar da típica farinha de trigo. E o problema é que a farinha de arroz aumenta tanto a glicose no sangue quanto a farinha comum, ou às vezes até mais. E ainda aumenta muito a insulina, que, como falamos no primeiro ao vivo que eu fiz, o aumento da insulina é a origem das principais patologias que mais matam no Brasil e no mundo, sim, que são infartos e AVCs. Então, não é uma boa substituição usar a farinha de arroz, certo? Que mais? Como falei, a aveia, quanto mais grossa for, melhor, porque quanto mais grossinha, fica mais inteirinho o grão e menos se absorve o carboidrato que tem dentro, certo? Então, em linhas gerais, todas as farinhas que não sejam de grãos, certo? Como, por exemplo, o coco, que não é um grão, a berinjela, que não é um grão, são farinhas muito boas. Outra coisa também, a farinha de amêndoas, tá? Ou se você quer fazer em casa farinha igual que fez com a linhaça, pode fazer farinha de castanhas, de nossas, amêndoas, é só botar tudo em seco e bater no liquidificador, tá? Então, são farinhas mais gordurosas e mais fibrosas e que têm muito menos carboidrato. Então, são opções muito legais. Eu tenho uma receitinha de um bolinho de coco muito legal, que se a gente quer sentir um adocicado nesses bolinhos, né, porque a ideia não é substituir somente o pão, sino também outras preparações com farinhas,
né? Então, as bolachinhas têm o mesmo efeito ruim do que o pão. Os bolos, nem falar, porque além de farinha tem açúcar também. Então, quando a gente vai fazer um bolinho que seja mais saudável, tem que ter em conta que a parte de farinha a gente vai fazer essas substituições que eu acabo de recomendar. Mas se a gente quer que esse bolinho tenha um sabor adocicado, a gente vai ter que adoçar com alguma coisa que não aumente a insulina, como, por exemplo, o xilitol. O xilitol, há um tempinho atrás estava um pouquinho difícil de conseguir, mas tem muitas farmácias de manipulação que tem. Por que eu recomendo o xilitol e por que eu gosto? O sabor é mais parecido com açúcar, então não é um sabor tão metálico nem tão amargo quanto adoçantes. O xilitol é um açúcar que não se digere. Então, a gente sente o gostinho, mas acaba não se digerindo. Se consumido em excesso, pode dar um pouquinho pode amolecer um pouquinho as fezes, então não é para consumir em muita quantidade. E sempre tendo em conta que, mesmo sendo uma dosagem totalmente isenta de calorias, como por exemplo stevia, que é outra coisa que também recomendo, mesmo sendo os adoçantes, o gosto doce também estimula a produção de insulina, mesmo não tendo nada de carboidratos, mesmo não se sintetizando, mesmo não se metabolizando como um carboidrato, como o xilitol, certo? Então, e além disso, mantém o paladar acostumado ao doce. Então, sempre tentar botar o mínimo de doce possível, mesmo sendo stevia e mesmo sendo xilitol, certo? Com tudo isto, temos uma gama de coisas aí para substituir o pão que já vai ficando interessante, né? Quando a gente tira o mito do ovo e começa a comer ovo no lugar do pão, já vai ficando bem melhor. E além disso, dá mais saciedade, a gente pode aumentar do café da manhã até o almoço sem precisar fazer lanches no meio, né? Então isso é bem interessante. Outra coisa que podemos fazer, que serve principalmente para quem está no trabalho e tem que fazer lanches no trabalho ou tem muito pouquinho tempo, as nossas castanhas e amêndoas. Ficam muito, muito legais para poder beliscar e pode ficar na bolsa ou pode levar junto no trabalho e até pode ficar vários dias, não precisa de refrigeração. Então, para os lanchinhos, para essa fominha intermédia que dá, é muito, muito legal. São gostosas, a grande maioria das pessoas tolera, então são muito boas opções. Aí todo mundo me pergunta, tá, e os frutos secos, damascos secos, a ameixa seca? Assim, tudo depende de que fase a pessoa estiver, né? Se a pessoa está querendo emagrecer e controlar as patologias que em geral vêm junto com a obesidade, não é recomendado, porque daí a gente seca uma fruta e concentra esse açúcar próprio da fruta nessa pouquinha quantidade. Então, a gente pode comer, sei lá, ameixas secas, pode comer umas 5. Agora, comer uma ameixa fresca mesmo, já é mais difícil comer 5. Seria muita quantidade. Então, frutos secos, para quem quiser emagrecer, diminuir triglicerídeos e controlar algumas patologias que vêm junto com a obesidade, não é o ideal, certo? Agora, para quem está com o peso estável, que faça um pouco mais de exercício, que não tem a intenção de emagrecer, pode consumir sempre que moderado, porque o exagero faz mal para todo mundo, mesmo para quem tem parâmetros de saúde sob controle. Sempre relembrando que, em geral, os efeitos da alimentação, a gente não tem que esperar um efeito imediato. Comi, me fez mal, eu comi, em um mês estou com triglicerídeos aumentados. Em geral, são desfechos a longo prazo, certo? Então, a gente tem que começar a pensar um pouco mais a longo prazo, tá? Então, era mais ou menos isso o que tinha para contar. Dessa vez foi bem mais rapidinho. Claro que é difícil. A gente, quando corta o pão e as farinhas em geral, sente mais vontade de comer elas. É somente durante um período, em geral, a vontade passa. Provavelmente, se você gosta muito de pão, não vai deixar nunca de gostar de pão. Mas é importante pensar em todos os benefícios de não comer pão. Então, acredito que vale muito, muito a pena.
tendo em conta que produz tantas mudanças metabólicas e que principalmente a gente come e acaba dando saciedade na hora e depois muda tanto o metabolismo e o sistema de fome e saciedade na cabeça que acaba nos fazendo dependentes, então nos obriga a comer de novo e de novo e de novo. Benefícios múltiplos, então recomendo mesmo. O pão é o vilão atualmente, é o vilão. Então, para aquelas pessoas que não têm um paladar muito voltado para o doce, que falam, não, mas eu não como tanto doce, provavelmente o pão, a massa ou o arroz estão sendo vilões, sim, tá? Então, era isso que tinha para falar. Uma outra dica que estava me esquecendo. Tem uma chefe que se chama Dirlene Daggio. Eu vou botar o link dela. Ela tem livros e tem cursos online sobre alimentação com um pouquinho carboidrato. Super útil, ela é super capaz, super estudiosa, super bem formada, como para dar outras ideias de receitas, tá? É questão de procurar e de não botar na nossa cabeça que a expectativa de ter uma coisa tão prazerosa como o pão. A Drazi esconde um grande perigo e não é um invento meu, nem uma coisa de extremismo, certo? É a primeira causa de morte no Brasil e no mundo, certo? Infartos e AVCs. Super relacionado com o consumo de pão e de farinhas em geral. Então, enfim, temos tudo a ganhar. Temos que continuar procurando informação. Comentem, façam a pergunta. Eu estou tentando responder todas as perguntas que aparecem. Eu gosto de ajudar vocês, eu gosto de estar aqui falando, levando saúde para as pessoas, dando uma visão diferente, e adoro ver que cada vez somos mais as pessoas que trabalhamos com um estilo diferente, que estamos questionando aquelas coisas que nos ensinaram sobre alimentação, sobre nutrição, e adoro ver como as pessoas estão cada vez mais conectadas, que realmente faz sentido fazer as coisas bem diferentes do que nos ensinaram e bem diferentes do que a maioria faz, tá? Então, espero vocês aqui na semana que vem. Se tem alguma sugestão de um novo tema ou alguma sugestão para fazer em qualquer sentido, pode fazer. Se tem perguntas, pode fazer. Faça seu comentário. Compartilhe com todas as pessoas que acham que possam se enriquecer com toda esta informação, que acredito que sejam muitos. Compartilhe, comente, curta, que ajuda muito para a saúde de todos nós. Tá? Um beijo grande para todos. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.